Até. Olá, boa noite a todos vocês. Finalmente ao vivo para quem estiver aqui ou para quem estiver no link, novamente no link. Hoje é um dia muito, muito especial porque a gente está começando o livro de Juízes, né? E o que eu gostaria de falar um pouquinho sobre o livro de Juízes, a gente lembra, né? A gente já sabe, nós lembramos que os israelitas já entraram na Terra Prometida, já foi entregue a eles, né? Mas eles não clamaram especificamente essas terras. Então, é isso que a gente tem que saber. Eles já estão nas terras, eles chegaram lá. Mas, por exemplo, eles não mataram todas as pessoas que estavam nessas terras. Eles não se, não, como é que diz? Não tomaram a terra para si especificamente. É como se eles estivessem na terra deles, no espaço onde eles chegaram, sim, mas eles ainda não tomaram posse de toda a terra e logo isso vai causar muitas coisas. O livro de Juízes especificamente é o seguinte. É um livro que a gente não sabe especificamente quem escreveu, tá? Existem algumas teorias, alguns estudos que possam ser Samuel, porque ele foi um dos coletores, digamos assim, da palavra das escrituras, né? Um dos primeiros, foi o mais antigo de todos eles, né? O mais cedo de todos, nós somos depois, muito depois. Então acredita-se que pode ser, mas não sabemos. Então é só especulação, a gente não pode dizer que é Samuel, que não é Samuel. Mas é só o que, né, especulam mais ou menos. Então a gente não tem ideia de quem escreveu esse livro de Juízes. Há cálculos que mostram quando, mais ou menos, o período especificamente, né, antes de Cristo e tudo mais, mas também, como a gente não faz estudo a fundo bíblico aqui, não vou entrar nesse assunto específico. O livro de Juízes não é um livro de Juízes como a gente acha que é magistrado, de ficar sentado lá né, no negócio e aí bater o martelo, não é isso. Tá? O livro de Juízes, principalmente para os israelitas e tudo mais, assim, é um líder específico, né, que vai servir a Deus, liderando o povo, aconselhando o povo, né? Não tem nada a ver com o juiz ficar sentado lá e aí, vamos lá. Não, é normalmente aquele que lidera, normalmente é aquele que vai conduzir o povo, né? E uma coisa que é necessária a gente, né, lembrar é que no final, quando Josué morre, a gente não tem ninguém que ele tenha preparado, né? O que faz a gente questionar bastante sobre qual é o legado que a gente deixa, né, na nossa vida para as pessoas, qual é o legado que a gente deixa, porque se você não deixar o seu legado, ele morre em você. Né? Então a gente tem uma responsabilidade muito grande de, principalmente com a palavra de Deus, por exemplo, não estou falando nem de Antigo Testamento agora, de Novo Testamento, da gente passar a palavra de Deus, né? É óbvio que glória ao Senhor Jesus Cristo, a palavra dele não vai morrer, mas na nossa família, por exemplo, é necessário que a gente seja aquela pessoa que passa o legado, né? Seja para o filho, seja para a filha, seja para o sobrinho, para a sobrinha, para o pai, para a mãe, para o irmão, para a irmã. Por quê? A gente vê aqui como é uma sociedade sem liderança, não existe, né? Uma sociedade sem liderança é caos. Na terra, com os israelitas agora é a mesma coisa, é um período para eles de muita instabilidade. Então a gente acha que eles chegaram na Terra Prometida, vão viver felizes para sempre. Quer dizer, não felizes para sempre, que a gente já sabe o fim da história, mas vão viver felizes por um bom tempo e tudo mais. Não. Não houve nenhum líder que Josué tenha treinado para pegar e tomar a posse, né, desse papel de liderar o povo, Não teve. Então, e a parte mais triste disso tudo é que essa geração vai morrer e a geração nova não vai ter ouvido falar de Deus. Então você vê que foi um legado que Josué deixou muito mal deixado, né? Isso é independente dele ter sido fiel ao Senhor ou não, independente disso, não é o caso, não é o que vem ao caso agora, mas não ter deixado um legado a alguém ou não ter feito com que aquele povo, aquela época específica, né? Aquela geração específica levasse a palavra de Deus para o próximo, para o próximo, para o próximo. Então, não é nada de novo que eles vão desobedecer a Deus, que eles vão caminhar sem Deus, e como eles não clamaram, não tiveram a terra para eles, né? Eles só entraram na terra e ali habitaram, mas eles não tomaram a terra absolutamente para eles.
povos se misturaram. E aí, obviamente, que a gente vai ver muitas coisas acontecerem. Então, Deus, nesse período, vai mandar juízes, vai mandar alguns que são muito importantes para a história inteira, que se destacam, né? A gente vai falar de Débora, a gente vai falar de Sansão, a gente vai falar de Gideão. Então, para a gente iniciar aqui, não é juízes de sentar e bater martelo, tá? É aquele que lidera o povo. E Deus vai enviar esses que a gente falou, algum desses, né? Vai enviar bastante, mas um desses que a gente vai enviar, eles são importantes para a história, porque eles precisavam de liderança, eles não tinham. Vocês já viram como eles ficaram sem liderança? Sem liderança, não, mas eles ficaram sem liderança, né? Quando Moisés estava. No monte com o Senhor, escrevendo os 10 mandamentos, escrevendo as leis todas, né, de Deus, e a gente viu como foi perturbador ver, né, eles pressionando Arão a terem um ídolo, a terem um líder, porque Moisés não tinha voltado ainda e Moisés ia demorar, e já tinha passado tantos dias, e aí, né, imagina, esperar 40 dias lá para a pessoa descer, a pessoa não desce, não fala nada, e eles quiseram um líder. Então, a gente vai ver esse momento agora, tá bom? Então, vamos fazer nossa oração, agradecer a Deus, iniciar nossa live. Senhor, obrigada por esse momento agora, que a gente está unido aqui ao vivo, novamente, para a honra e a glória do seu nome. E para quem estiver no link também, obviamente. Obrigada porque o Senhor nos colocou aqui unido por um compromisso espiritual, né? Não somos nós que queremos, de todas as formas, ler a sua palavra, não. É o nosso espírito buscando alimento. E é por isso que precisamos agradecer pelo privilégio, né, de podermos ter o teu Espírito falando conosco, Senhor, guiando a gente até esse momento, nos trazendo aqui para nos alimentarmos não só do pão, mas da sua palavra, do ouvir a sua palavra. Então, obrigada por esse momento, que possamos ser edificados, que possamos aprender com todas as histórias, meu Deus, que o Senhor deixou escrita para nós. Obrigada por Cristo ser a nossa palavra, ser o nosso Salvador, nosso Rei. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada pelo privilégio de ser chamados filhos de Deus. Obrigada porque nós não somos criaturas somente de Deus, nós somos filhos, chamados filhos, escolhidos à parte na santidade do Senhor. Obrigada por esse momento. Que a gente tenha uma boa live, que o Senhor me use como canal, que o Senhor ponha as suas palavras corretas, que o Senhor ponha as suas palavras na minha boca, que nada saia de mim do que eu penso ou do que eu acho que seja, não, Senhor, que venha tudo de Ti, que o Seu Espírito nos dê nesse momento, a todos nós, momento de nos alimentarmos e de aprendermos a estarmos na obediência, a não nos colocarmos numa posição melhor ou pior do que os israelitas que a gente vai ler agora, mas que a gente possa nos colocarmos na posição de seres humanos e como é frágil, Senhor, uma fé abalada e como é frágil a nossa vida sem o Senhor. Então, que nós possamos ser edificados e usar a Sua palavra no dia a dia da nossa vida, enquanto o Senhor escolher nos dar vida. Então, que possamos aplicar o que aprendemos para o nosso bem, para o bem do nosso próximo e para honrar o Teu nome. Em nome de Jesus, agradeço que o Senhor nos livre do mal, de todos os ataques malignos, estejamos invisíveis aos olhos dos males, né, de todos os males, e que nenhum, nem nada dos planos, ou nada que o mal planejar usar os seus exércitos, né, possa atingir a nossa vida, Senhor. Em nome de Jesus, agradeço. Obrigada pela nossa saúde, por esse momento. Sonda o coração de cada um de nós que estamos aqui, Senhor, com os nossos pedidos mais profundos, com as nossas orações. Ouça todos nós, meu Deus, e que a nossa fé esteja combinada numa só para a realização daquilo que tem a ver com o seu propósito e que que está ligado com os seus princípios, para a sua honra. Amém. Vamos lá, então. Capítulo 1 de Juízes. Judá e Simeão conquistam a terra. Cadê aqui? Peraí. Conquistam a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? E o Senhor respondeu: Judá, pois eu entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança, né? Vocês sabem, eles são filhos da mesma mãe, né? Judá e Simeão, filhos da mesma mãe. Por isso que Judá, vocês veem que foi dado para eles um pedaço de terra dentro da terra específica de Judá. Então, eles compartilham da mesma mãe, são irmãos de sangue.
Então, venham conosco lutar contra os cananeus que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Então, vocês estão vendo que eles ainda não conquistaram o território. Eles estão no território, eles chegaram, é igual você chegar num lugar, mas você não conquistar aquele lugar. Então, eles estão lá, foi dado a eles. Deus cumpriu a promessa de levá-los até lá. E agora é o momento em que eles vão conquistar de fato a terra, né, que foi dada até eles, obviamente. E aí é onde toda essa instabilidade, porque é no livro inteiro de Juízes, essa instabilidade com eles que vai acontecer, tá bom? Então vamos lá. Depois ajudaremos você a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o capturaram e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés, porque especificamente os polegares das mãos, e os seus pés, né? Os pés em sentido de como eles vão se firmar na hora de lutar, como é que eles vão, né? Para um homem, principalmente naquela época, isso era questão de honra, e os polegares, porque é quando eles seguram a flecha, né? E quando eles lutam. Então, cortar os polegares deles, né? E os polegares dos pés causaria instabilidade para você, não tem balanço, né? Não tem equilíbrio. Então, eles cortavam para que eles fossem incapacitados, digamos assim, de lutar, né? E não mataram, eles tiraram os polegares das mãos e dos pés. O que é uma desonra, porque eles não estariam aptos a lutar, não estariam aptos a fazer nada disso. Então, a gente está falando do rei Adoni-Bezeque especificamente, né? Que não teria mais serventia para tal papel na guerra. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora, veja, reis comendo migalhas debaixo da mesa de Adoni-Bezeque, né? Eles já não serviam mais para serem reis, eles já não tinham equilíbrio físico, eles já não tinham capacidade de luta, eles já não serviam mais absolutamente para nada e comiam migalhas debaixo da mesa de outro rei. Agora Deus me retribuiu aquilo que fez com eles e o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Vejam, Judá matou todos os seus habitantes e colocaram fogo na cidade, ok? Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus, que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou. Eu vou pôr o mapa aqui amanhã. Eu esqueci de pôr o mapa aqui, para a gente voltar a ver enquanto a gente lê. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebron, que antes era chamado Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali avançaram contra os habitantes de Debir, que antes era chamada de Kiriat Sefer, e Caleb disse, Caleb, vocês lembram, né? Caleb, darei minha filha Aczá em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer, ou seja, Debir, né? Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb perguntou: o que você quer? Porque na época você dá presente de casamento, né? Eu não sei se é o entendido dote ou não, mas dava-se presente à filha, né? E ela respondeu: eu quero mais um presente. Então, ele já tinha dado um e ela pediu outro. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora eu peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras,
Os queneneus, descendentes do sogro de Moisés, os acompanharam, desculpa, até o deserto de Judá. Eles ali se estabeleceram no meio do povo. Vejam bem o que está acontecendo aqui. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arade, no Negueb. Então a tribo de Judá se uniu com os seus parentes da tribo de Simeão, eram irmãos, para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. E por isso agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. O Senhor estava com a tribo de Judá, veja bem, e eles não conquistam toda a terra, tá? Ela tomou posse, a tribo de Judá, tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro, ou seja, eram, né, não mais poderosos que o Senhor, jamais seria, mas eles tinham mais atributos, digamos, para ajudar nesse momento, né? A cidade de Hebrom foi entregue a Caleb, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Enaque. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. E os Benjamim, a tribo de Benjamim, né, eles são reconhecidos como guerreiros, né? Como aqueles que guerreiam, aqueles que lutam, aqueles que, né? E você vê, por exemplo, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele vem da tribo de Benjamim, e o que que ele fazia? Ele guerreava contra os cristãos, ele ia tudo que ia contra a palavra de Deus no ensino dele, né? Ah, ele ia atrás. Então, ele era um protetor, ele era um guerreiro, ele fazia o que foi, né, o que significa o nome, Benjamim especificamente. Mas eles não conseguiram expulsar os jebuseus, então eles viviam também, então a mistura já começou, né, para eles ali. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, conhecida como Luz, e eles abordaram um homem que saía da cidade e lhe disseram: Mostre-nos como entrar na cidade e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou Luz, que é o seu nome até hoje. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Tanak, isso, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Então, eles chegaram e disseram, não, a gente não vai sair, né? Mantiveram ali decididos, e por si, a tribo de Manassés não lutou contra, não os expulsaram, deixaram eles ali. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou completamente da terra. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gezer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron e de Naalol, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Aser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Malabe, Axibe, Elba, Afec e Reob. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, mas submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate a trabalhos forçados. O que acontece? Quando há pecado, há o quê? Escravidão, né? Isso é matemática básica.
que Jesus faz? Nos livra o quê? Do pecado, logo estamos livres, né? Esse povo aqui, que a gente está vendo, essa mistureba toda, tudo que a gente está vendo aqui, né? Ela está conectada com o quê? Tem duas exceções. Ali aparece que Deus está com Judá e Judá consegue. Os outros você vê, aí tem mais um, né? Aí os outros aparece que não aparece que Deus está com eles ou não está com eles. Só aparece que não expulsaram, não conseguiram expulsar, não sei o quê, não sei o quê, né? Porque se tivessem com Deus, logo, né? Isso é um pensamento, mas que faz sentido que se estivessem com Deus, andando com Deus, teriam expulsado, teriam ganhado a batalha, teriam feito, obviamente, o correto para eliminar qualquer outra nação que pudesse manchá-los com o pecado, com outras culturas, ou com outras crenças, ou com outra, mas não foi o que aconteceu, né? Então, é instável a gente, vocês conseguem ver, né? Já dá para entender o que pode estar acontecendo nesse momento, porque eles acabaram de sair desse momento em que Josué, líder, leva eles até a terra prometida, cada um está com a sua terra, cada um foi dada a herança que Deus prometeu, cada um, né? Mas há essa mistura toda em que a gente vai, obviamente, acompanhar no livro inteiro. Quanto à tribo de Dan, Dan é considerada a tribo mais idólatra de todas elas, né, de todas as tribos. Quando a tribo de Dan, os amorreus, quanto à tribo de Dan, desculpa, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiu que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar nos montes Eres e Ajalon e em Salbim. Mas quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Enfim, finalizamos hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Já estão vendo aqui que o bicho já pegou. Já começou aquilo que a gente gosta de ver. Deus lidando conosco. Deus entrando em ação. Vendo o que a gente precisa aprender com os erros, né? Que é muito importante. Não há como ter aprendizado de Deus se não tiver erros para serem corrigidos e, obviamente, arrependimento para que Deus entre, né? Porque não adianta a gente corrigir nosso próprio erro achando que, que a nossa própria correção é a coisa correta. Não tem como. Então, para a gente ter certeza e acesso do que é o correto, é só no arrependimento em Cristo, porque senão fica a gente com o nosso entendimento, com o que eu acho, com o que eu, né? E é por isso que a gente vai ler nesse livro de Juízes, né? Que naquela época os israelitas não tinham juízes e cada um fazia aquilo de acordo com a sua própria cabeça, né? Eu não sei se em português é especificamente assim, mas é isso que a palavra diz. Naquela época os israelitas, Israel não tinha juízes, né? Não tinha um líder ali, e cada um fazia o que achava correto em sua cabeça. E não funciona assim. Porque olha a bagunça de uma sociedade sem um líder, a bagunça de uma sociedade, cada um fazendo o que quiser. Isso era o que acontecia na época de Noé, e vocês viram o que aconteceu. Deus não conseguiu lidar com tamanha desobediência, né? Deus não conseguiu lidar com com aquele equívoco todo. E aí salvou, né? Noé trouxe o eu sempre esqueço essa palavra em português, gente. Dilúvio, obrigada. Dilúvio, e aí tudo ocorreu, obviamente, como tinha que acontecer. Então, é necessário ter uma liderança, né? Mas aí tá, como assim? A liderança que não vai ser Deus? Não, é uma liderança que escute Deus e lidere o povo. E é por isso que vão aparecer os juízes que Deus vai escolher, um em cada momento, não são todos de uma vez, né? Mas um em cada momento. E aí, por exemplo, como Débora vai tem uma passagem muito importante de Débora na história, porque ela vai liderar Israel na guerra, né? E vão ganhar, isso é maravilhoso, e a gente vai ver isso mais para frente. O que é maravilhoso, porque, né, tem pessoas que falam que a Bíblia ela é machista, ela é isso, ela é aquilo, e a gente vê Deus escolhendo uma mulher para ser, né, juíza, e aí liderar o povo de Israel, que é maravilhoso, e Deus
Perfeito. Enfim, é isso. Finalizamos a live de hoje. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com Juízes capítulo 2. Eu gostaria, inclusive, peraí, de avisar quantos capítulos são. 21 capítulos de Juízes. Livro muito lindo, muito importante. Lindo no sentido, assim, de aprendizado, né? Tudo para mim é livro lindo, de aprendizado. Enfim, a gente vai ver eles sofrendo muito, né, com a opressão inteira, novamente oprimidos, um povo que não estava em comunhão com Deus, e a gente vai ver que Deus perdoa, Deus tem uma misericórdia muito grande, e que se ele fez no passado, significa que faz hoje, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento é o mesmo de hoje, é o mesmo de Apocalipse, então ele não mudou. A palavra de Deus não muda, ela não faz nenhum tipo de. Como é que é o nome da palavra que eu esqueci agora a palavra. Reforma, obrigada. Reforma. Não existe nenhuma reforma na palavra de Deus, né? Porque é o mesmo Deus, do começo ao fim, né? Isso eu estou dizendo no sentido amplo de quem Deus é, ok? É isso. Então a gente volta amanhã, se Deus quiser, e é isso. Fiquem com Deus. Eu vou postar a live ali daqui a pouco para quem for assistindo o link, para quem estiver ao vivo aqui. Um beijo, bom descanso. Tava com saudade de fazer ao vivo. Voltamos. E amanhã a gente se vê, se Deus quiser, tá bom? Bom descanso para vocês.